eu queria falar com você hoje sobre vida sentimental. Por isso que eu falei que o negócio era sério, né? A Bíblia fala aqui em Números 14, e eu queria pegar essa palavra para a gente falar justamente só sobre isso, tá? A gente focar essa palavra. Podia falar sobre outros muitos aspectos, mas nós vamos falar sobre vida sentimental aqui. Em Números 14, no versículo 1, a Bíblia diz que o povo tinha ido, né? O Senhor tinha mandado um representante de cada tribo, que eram 12 tribos, olharem a terra de Canaã. Eles voltaram meio que desesperados, né? 10 voltaram desesperados, dizendo que aquela terra era uma terra de gigantes, isso, aquilo, outro. 2 ficaram firmes, mas com 10 falando para o povo, olha, lá tem gigante, lá é isso, lá é aquilo. A Bíblia diz que a reação do povo foi a seguinte, capítulo 14, no versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Então, presta atenção aqui. Diante de uma notícia ruim, né, diante de uma possibilidade de que havia gigante, né, que haviam gigantes, eles enfrentariam gigantes, o povo se desespera de uma tal forma que eles começam a chorar desesperados, como se a vida tivesse acabado por causa daquela ameaça, como se a vida tivesse acabado, e eles começaram a chorar. Chorar para Deus, pastora? Não. Chorar orando na presença de Deus? Não. Chorar um para os outros mesmo, ficar lá se lastimando, o que nós vamos fazer, e agora que lá tem gigante, Deus nos entregou. Se você pode depois ler todo o capítulo, você vai ver isso. Deus nos entregou, melhor era estar lá no Egito. E o povo começa a se lastimar um para os outros, e também para Moisés, que era o líder, né? Começa a chorar, começa a desesperar. E isso aqui no que cabe a respeito da vida sentimental. Eu queria falar com você que talvez passou por um trauma, passou por um rompimento recente, passou por uma situação, ou talvez esteja até passando, né? Por um rompimento, você está sentindo aí, você está namorando, aí o namorado está estranho e diz que não ama mais você, o namoro é longo, ou esse namoro já acabou e você está chorando. Está chorando para a vizinha, está chorando para a amiga, você está chorando como se a sua vida não tivesse mais sentido, como se Deus tivesse te abandonado, como se as promessas de Deus, né, que às vezes não, né, com certeza, nós temos aquele negócio, a gente é ser humano, se você é solteira, se você queria casar, fica aquilo, não queria casar não tenho esse sonho, e a gente tem sim, a gente quer alguém para nos ajudar, para constituir família, né? Alguém que assuma a responsabilidade, que aceite nossas chatices, que assuma, né, a bronca que é lidar com a gente. Então, a gente quer. E o seu sonho foi frustrado, né? O seu plano foi por água abaixo. E você está aí, está como o povo de Israel. Você está chorando. Às vezes seja a sua filha, né? Está chorando para você, está chorando para as amigas, está desesperada. E sabe qual é o cúmulo dessa situação? Vou falar bem aqui. O cúmulo dessa situação é que muitas vezes nós choramos e nos desesperamos, e às vezes nós choramos até mesmo nos humilhando atrás dessa pessoa, até mesmo nos colocando como alguém muito abaixo, muito inferior daquilo que o Senhor nos fez, né? Nos submetendo a passar por humilhações, por situações. Você liga, você vai atrás, você persegue o amigo do ex, né? Você vai, faz isso, faz aquilo, outro, porque você não consegue tirar o foco e você está se degladiando. O povo de Deus, eu sempre falo isso aqui, que o povo de Deus, quando Deus permite que eles passem por aquele susto, ou por aquelas lutas, por aquelas adversidades, sabe por que Deus faz isso? Porque aquele povo estava saindo de um estado de escravidão. A mente daquele povo era uma mente de escravo. Então, a mente de alguém que foi escravizado por 400 anos, que era o caso desse povo, precisava mudar. O comportamento daquele povo precisava mudar. Eles precisavam se enxergar de uma forma diferente. Então, Deus deixava eles passarem pelas lutas. E assim é você. Você talvez esteja se colocando para baixo.
Eu estou falando aqui com as solteiras, viu? E às vezes estou falando também com você casada. Você está passando por uma crise no seu relacionamento. Você já chorou para o seu marido. Pastora, e ele não muda, ele não ouve. Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Vá para os pés do Senhor. Quem tem poder para mudar o seu marido não é você. O seu choro não vai mudar o seu marido. As suas lamentações, né, as suas reclamações, o seu desespero não vai mudar a sua casa. Eu falo isso para você sabendo, reconhecendo, eu sou casada também. Né? Eu tenho 15 anos de casamento, vou fazer 16 já. Eu sou casada também. Esse choro que muitas vezes vem com aquele intuito de fazer o outro ter pena de nós, vem com o intuito ali meio que manipular o comportamento do outro. Eu sei do que nós somos capazes. A nossa inclinação da carne grita, né? Então preste atenção. Chorar diante dos homens não muda. Se humilhar, né? Se colocar numa posição de escravo, não muda a situação. Se você é solteira, se você teve um rompimento recente, pede de Deus força para que você vença essa sensação, esse sentimento, né, de impotência, esse sentimento que você está enfrentando de rejeição. Pede para Deus hoje, no nome do Senhor Jesus, Deus, me faz vencer esse sentimento, porque ele me rejeitou, ele namorou tanto tempo comigo, agora ele está com outra, né? Às vezes você é casado, o marido saiu de casa, pede para Deus para você vencer esse sentimento de rejeição. Procure a orientação da palavra de Deus. Não seja vencida pelos seus pensamentos errados, né? E o diabo querendo colocar na sua mente, no seu coração, que tudo é culpa sua, que é isso, que é aquilo outro. E nessa hora vem um monte de coisa na cabeça. Mas preste atenção, o povo foi, se desesperou, chorou a noite inteira. Sabe o que resultou? Em nada. Em nada. O que resulta é o nosso comportamento diante da palavra de Deus. Eu incentivo você que é solteira, que estava namorando, que está namorando, está enfrentando uma luta na vida sentimental, você que é casada, se levante, ore, no nome de Jesus. Ore primeiro por você, não ore pela pessoa não, ore por você. Deus, me ajuda, coloca força no meu coração. Deus, me faz enxergar quem eu sou. Essa é a palavra de Deus para você hoje, no nome de Jesus.